maravilhas que eles fazem lá em Canalbeira da Penha. Que bênção, é bom demais, tá bom? Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos começar hoje mais cedo, porque Deus tem uma palavra para você, para sua casa, para sua família. O nosso objetivo aqui é sempre pregar a santa palavra de Deus. Se você se identifica com o programa Jesus na Hora Certa, aproveita, compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha com as pessoas que você ama, porque a gente tem esse propósito, trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Com certeza absoluta, nós vamos, até o final, estar proclamando as verdades eternas, falando desse Cristo vivo. Nós não vamos aqui limitar Deus, mas também nós não vamos dizer que Deus faz exatamente tudo o que queremos, ou tudo o que sonhamos, ou tudo o que desejamos. Mas nós vamos dizer para você que Deus faz tudo o que nós precisamos. Tem coisas que nós precisamos, tem coisas que nós queremos, que nós desejamos. E Deus conhece tudo isso e Ele sabe exatamente o que eu preciso, Ele sabe o que eu desejo. E é nesse ponto que nós vamos. Eu gostaria de lembrar você um fato que aconteceu essa semana. Eu creio que você, como eu, assiste televisão, é uma pessoa bem informada. E você sabe que no estado de Minas Gerais, na semana passada, aconteceu um acidente, uma grande tragédia. Foram 10 pessoas que perderam a vida. Ali na região do Capitólio, ali em Furnas, né? Furnas é uma hidroelétrica que existe ali no estado de Minas Gerais e fornece energia, não é, para milhões e milhões de famílias brasileiras. E aquilo ali foi construído para fazer essa usina hidroelétrica e é algo muito grande. Se você der uma olhada depois, você vai ver que é lindo. Tudo é muito lindo, muito maravilhoso. Aquelas rochas, aquelas penhas. Ali o pessoal faz um trabalho turístico fantástico, mas infelizmente, na semana passada, aconteceu uma tragédia naquele lugar. Né? Houve ali uma falta de prudência, uma falta de cuidado, né? E foi um acidente. Ninguém jamais imaginaria que aquilo aconteceria naquele dia, naquele horário, naquela proporção. Infelizmente, 10 pessoas perderam a vida. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar, para você. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou falar para você. E por quê? Porque eu vi duas situações que me chamou a atenção. A primeira situação que eu vi é que há 10 anos atrás, aproximadamente, um médico, um turista, visitou aquela região e ele percebeu que naquela rocha havia uma brecha, uma fenda. Aquela rocha estava rachada de cima a baixo. Essa foto você vai encontrar também na internet. Está lá. Há uns 10 anos atrás, aproximadamente. E ele avisou a Defesa Civil, o pessoal que tem a responsabilidade, né? Todavia, nada foi feito. O segundo ponto que me chama a atenção é que durante o tempo que aquelas pessoas estavam ali próximo àquela rocha e a quantidade de água aumentou muito, aquela pancada d'água, cabeça d'água que chama, né? Aumentou muito. Algumas pessoas que estavam bem atrás começaram a gritar para aquelas pessoas que estavam ali presentes, ali bem próximo à rocha. Eles gritavam o quê? Eles gritavam assim: saiam daí, está ficando perigoso, as pedras estão desmoronando aos poucos, saiam daí, venham mais para cá, saiam dessa zona de perigo. Porém, estavam todos tirando fotos, encantados com a beleza, distraídos, até que ocorreu o desmoronamento daquela pedra gigante. Ela se deslocou e veio sobre aquelas vidas, infelizmente. Qual é a ligação que você quer fazer desse fato com a Bíblia Sagrada? Pois é, a Bíblia Sagrada é um livro completo.
Ela é o manual do ser humano. Sabe o que é a Bíblia Sagrada? É a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, do Deus que nos fez. A palavra do Deus que nos criou, que nos gerou, que nos conhece. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. É por ela que nós devemos nos pautar em tudo. Em tudo é pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Então eu quero aqui trazer para você uma realidade. Há 10 anos atrás alguém avisou que aquilo poderia acontecer? Sim. Fizeram alguma coisa? Não. Enquanto eles estavam lá, tinha pessoas que estavam de fora, percebendo o perigo e gritando para eles, se afastem daí. Tinha muita gente fazendo isso. Eles ouviram? Também não ouviram. Sabe o que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim: ah, se o meu povo ouvisse a minha voz, ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu os sustentaria com o melhor mel, com o trigo mais fino. Sabe o que diz o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 7? E aí eu quero ir com você lá. É o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14. Eu quero ler com você. Meu livro de Crônicas 7,14. Na verdade, é o segundo livro de Crônicas 7,14. Olha o que diz. Deixa eu ir aqui até o versículo 14. Diz assim: e se o meu povo, isso é a Bíblia Sagrada, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa eu dizer algo para você, meu querido irmão, meu querido amigo. Da mesma maneira que aquelas pessoas estavam gritando para os seus amigos e colegas que estavam tão próximos do perigo, da mesma maneira que eles estavam gritando para dizer assim, saiam daí, é isso que Deus tem feito durante todo o tempo. Através dos seus profetas, através dos pastores, padres, bispos, Deus tem falado pela boca de muita gente. Sabe, existem situações na nossa vida, existem situações que nós estamos tão próximo do perigo e nós não estamos conseguindo ver. Mas as pessoas que estão de fora, estão vendo nitidamente que nós estamos numa zona de perigo. E essas pessoas muitas vezes nos avisam, mas nós não damos ouvido ao que elas falam. Muitas vezes essas pessoas, elas são usadas por Deus para nos avisar. Elas são usadas por Deus para nos dar alertas, mas nós não ouvimos. Nós não damos ouvidos, nós não acreditamos no alerta de Deus através da vida dessas pessoas. Quantos filhos não têm a sua vida ceifada porque não ouviu o conselho dos seus pais? Hoje, sábado, pela manhã, quando eu estava vindo do trabalho, eu passei ali na Marginal Pinheiro, próximo à Ponte João Dias, e tinha lá uma pessoa morta. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi um acidente, se foi uma tentativa de assalto, eu não sei. Eu sei que eu vi uma vida que foi ceifada ali. E aquela pessoa com certeza tem pai, mãe, talvez tenha esposa e filhos. Aquilo cortou o meu coração, primeiro porque eu não sei quem é a pessoa. Então eu não posso fazer nenhum tipo de julgamento. Eu sei que era uma vida. Quantos filhos não estão tendo a vida ceifada? Quantos filhos não estão encarcerados muitas vezes, sofrendo e trazendo sofrimento para a família, porque não ouviram o conselho dos seus pais, dizendo, sai daí, meu filho. Você está numa zona de perigo. Aí onde você está é muito perigoso. Quantas filhas não têm estragado a sua vida nas drogas, no álcool, na prostituição, porque não ouviram
o conselho do seu pai e da sua mãe. Se nós assistimos a televisão fala muito sobre isso, como é um absurdo o quanto as moças têm perdido, as jovens têm perdido as suas vidas dentro de relacionamentos impróprios. Eu tenho certeza absoluta que muitos deles e muitas delas aconteceu isso porque não ouviram o conselho ou os conselhos dos seus pais, que muitas vezes foram usados por Deus para dizer: minha filha, sai desse relacionamento, que esse relacionamento não é bênção na sua vida. Se afasta dessa pessoa, essa pessoa não é uma bênção na sua vida. A mãe e o pai que está de fora vendo aquela situação, avisa o filho, avisa a filha, mas eles não escutam, não ouvem, não dão ouvidos, não dão crédito à palavra. E aí o resultado é que, de repente, quando ninguém espera, quando está tudo bem, está todo mundo fotografando, está todo mundo brincando, está todo mundo se divertindo, de repente vem a tragédia. E ela vem de uma maneira que não dá para escapar. Como aconteceu lá em Minas Gerais. Como aconteceu lá em Minas Gerais, algo que veio de repente e não teve como fugir. Mas quantas pessoas estavam avisando: saiam daí desse lugar que é perigoso. Quantas pessoas Deus tem levantado na nação para dizer: o tempo é de buscar a Deus enquanto se pode achar. O tempo é de se arrepender dos seus pecados. O tempo é de buscar a Deus enquanto tem vida. Mas sabe qual é a grande desculpa do ser humano? É que ele não tem tempo para Deus. E aí eu pergunto a você nesse dia, meu amigo, minha amiga, eu pergunto a você o seguinte: quando a enfermidade bate na porta da nossa casa, ela pergunta se nós temos tempo para recebê-la? Ela não pergunta. Ela simplesmente chega, ela se instala e agora você vai ter que arrumar tempo para cuidar dessa enfermidade. Vamos mais além. Quando a morte chega. Quando a morte chega, ela pergunta se você tem tempo para recebê-la. Ela não pergunta. Ela simplesmente chega, faz o seu trabalho e vai embora. Pois eu quero dizer algo para você nessa manhã, para que você possa pensar comigo. Eu estou falando para você de um Deus que venceu a morte. Estou falando para você de um Deus que tem o controle da sua vida nas mãos dele. Eu estou falando para você de um Deus misericordioso que está sempre avisando para você: sai dessa zona de perigo, se afasta dessa zona de perigo, porque os dias estão findando. Os dias estão chegando o seu final. E assim como aquela pedra gigantesca desabou sobre aquelas vidas, brevemente o céu vai se rasgar e a pedra angular que foi posta por Deus no mundo, que é Jesus Cristo, e que os homens rejeitaram, ele é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus, diz primeira carta de Pedro, capítulo 2, essa pedra, ela vai rasgar os céus e vai descer sobre a terra, e os homens vão ter que prestar contas com ele. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 30, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas tem um dia determinado em que todo ser humano prestará contas com ele por meio do varão que ressuscitou. Ele está falando de Jesus Cristo.
deu tempo daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas fugirem da fúria daquela pedra gigante que desabou sobre aquelas vidas? Não deu tempo, pois da mesma maneira é Jesus. A Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão. Como é que vem o ladrão na casa da pessoa? Quando ninguém espera, pego de surpresa. A Bíblia diz, Jesus virá como ladrão. Quando todos estiverem desatentos, quando todos estiverem casando, dando-se em casamento, brincando, fazendo festas, aí Jesus fala assim, da mesma maneira que foi no tempo de Noé, também será nesse tempo. Noé está construindo uma arca. Deus mandou Noé construir uma arca. E Noé está dizendo, eu estou construindo essa arca porque Deus me falou que vai chover 40 dias e 40 noites sobre a terra. Mas as pessoas não acreditaram. Elas estavam como aquelas pessoas lá olhando para aquela beleza, fotografando tudo, tomando banho, distraídos, até que a pedra desabou sobre eles, infelizmente. Para nossa tristeza, Jesus Cristo está gritando por meio dos seus profetas. Jesus Cristo está gritando por meio dos pastores. Jesus Cristo está gritando para os filhos por meio dos pais. Jesus Cristo está gritando para os pais por meio dos filhos. Jesus Cristo está gritando na terra, saiam desta vida de pecado. Saiam desta vida de pecado, busque a Deus enquanto pode, porque só Ele é Salvador. Só Ele é Salvador. Mas a terra está encantada com as belezas do mundo. Nós estamos encantados com a beleza do mundo. As pessoas estão muito desligadas com relação à sua vida espiritual com Deus. Deus é real, meu irmão. Deus é real. Jesus Cristo é real. Jesus Cristo não é uma lenda. Jesus Cristo não é um conto de fadas. Jesus Cristo não é alguém que é Jesus Cristo não é Papai Noel. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é tão real quanto o sol do meio-dia. Jesus Cristo é tão real quanto o Oceano Atlântico, o Oceano Índico. Jesus Cristo é tão real quanto o ar que eu respiro. Jesus Cristo é tão real quanto a fauna e a flora. Jesus Cristo é tão real como a lua durante a noite, como as estrelas. Jesus Cristo é tão real quanto esse objeto que você pode agora tomar nas suas mãos, pegar, palpar, ter certeza. Jesus Cristo é real. E por meio dos profetas, por meio dos homens de Deus, por meio das mulheres de Deus, jovens, adolescentes, crianças, Jesus Cristo tem gritado a esta terra: sai daí, povo meu. Os dias estão findando e a pedra vai desabar, vai cair sobre muita gente que está desatento, que não ouviu os gritos daqueles que disseram: sai daí desse lugar que é perigoso. É perigoso esse relacionamento que você está nele. É perigoso essa amizade que você está tendo. É perigoso esse namoro. É perigoso esse vício. É perigoso esse lugar que você está frequentando. Isso é perigoso, sai daí. Isso pode trazer para você graves consequências. Isso pode trazer para você grandes prejuízos. Sai daí. É perigoso esses costumes dentro do seu relacionamento. É perigoso esses costumes dentro do seu casamento. É perigoso. É perigoso essa falta de respeito com a sua esposa. É perigoso essa falta de respeito com o seu esposo. É perigoso essa falta de respeito com o seu pai, com a sua mãe.
É perigoso. Sai daí. É perigoso essa mentira que você tem contado várias vezes para sua família. É perigoso. Sai daí. Abre os olhos. Às vezes, irmãos, as pessoas que estão de fora, elas veem melhor do que nós. É como um jogo de futebol. A quem está comentando o jogo de futebol, os comentaristas esportivos, eles verem falhas dentro do jogo, ali dentro do campo, nas 4 linhas, que o técnico não consegue ver. Os jogadores não conseguem perceber. Mas alguém que está de fora está vendo. Assim é a nossa vida. Alguém que está de fora consegue ver melhor do que nós, na maioria das vezes. E essas pessoas que estão vendo, na maioria das vezes, estão sendo usadas por Deus para dizer assim, olha, sai daí. Isso aí não é bom para você. Isso aí pode gerar grandes prejuízos para a sua vida. Talvez você tenha um ministério, e você sabe que a sua conduta dentro do ministério não está sendo do agrado do Senhor. E Ele tem falado por meio do seu pastor, do seu irmão. Sai daí, abandona isso aí. Entra na linha do Senhor. Coloca em dia a tua casa, a tua vida. São esses gritos de alertas que nós devemos dar ouvidos, para que não sejamos pego de surpresa. De repente, as coisas acontecem. E aí nós olhamos, e a única coisa que nós podemos fazer é ver, é contemplar aquela tragédia. É como aquelas pessoas que estavam lá, dizendo, saiam daí, venham para cá. Mas quando aquela pedra gigante desabou sobre aquelas vidas, eles não puderam mais fazer nada. Tudo estava perdido. Tudo estava acabado. Lembre-se de algo. Não foi só a vida daquelas pessoas que foram perdidas, não foi só a vida deles que foram afetadas, mas a vida de todos, eu digo a você, a vida de todos os brasileiros. Porque eu, como cidadão brasileiro, e não tinha, nenhum parente meu estava naquele lugar, na verdade eu nem tinha o conhecimento pleno daquele lugar, eu só vim conhecer a partir dessa situação, eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque eu também gosto de passear com a minha família. Eu fiquei triste porque eu gosto de frequentar lugares bacanas com a minha família. Eu gosto de gravar vídeos em vários lugares que nós vamos, depois postá-la no nosso canal, Jesus na Hora Certa PH. Eu gosto. E eu tomo cuidado para que nós vamos sempre em lugares onde eu sinta que eu estou seguro, que a minha família está segura, que as pessoas que estão ao meu redor, que todas estão seguras. Mas acidentes acontecem. E ali foi um grave acidente. Mas sabe, esse alerta serve para que nós possamos olhar um pouco mais para frente e dizer, opa, será que essas pessoas que estão me dizendo assim, ó, sai daí, será que elas não têm razão? Será que não é hora de eu parar um pouquinho para pensar e dizer assim, opa, se a minha mãe está me dizendo que esse namoro que eu estou tendo não é bom, será que não é melhor eu dar ouvidos à minha mãe? Será que o meu pai está me dizendo, filho, não vai frequentar tal lugar porque não é bom para você? Será que o meu pai não tem razão? Não é hora de eu dar um passo atrás e ouvir o conselho do meu pai e sair daquela situação? Será que a minha esposa está me dizendo, olha, não é hora de você tomar essa decisão, vamos esperar um pouco mais? Será que não é hora de eu refletir um pouquinho e falar, minha esposa tem razão? E aí, deixa eu dizer algo para você. Eu sou casado com a Dona Maria de Lourdes, é o amor da minha vida. Mas todas as vezes que eu não ouço o conselho dela, eu quebro a cara.
Eu já quebrei, não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes, por não ouvir os conselhos dela. Então, será que a sua esposa não tem te avisado várias vezes? Olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é bom para você. Será que o seu esposo, sendo usado por Deus, não te avisou? Não vai por esse caminho que não é bom. Mas nós estamos com os olhos fitos aonde? Nos prazeres do mundo. Aí vem aquela famosa frase, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso que você está falando. Não tem nada a ver isso que você está dizendo. Ora, mãe, não tem nada a ver aquela festa. São só os meus amigos. Não tem nada a ver aquele baile. Ora, pai, não tem nada a ver aquela amizade. É só meu amigo. Não tem nada a ver aquele lugar onde eu vou. Pai, mãe, não tem nada a ver aquele rapaz, aquela moça. É gente boa. Você não conhece. Pai e mãe têm percepções que os filhos não têm. Eu sou pai, eu sei. Quando eu olho para o meu filho e a minha filha, eu tenho um filho de 13 anos, mas quando eu olho para ele, no meu olhar para ele, eu já percebo se ele está bem ou não. Quando eu olho para minha filha pequena, de 8 anos, no meu olhar para ela, eu já conheço se ela está bem ou não, porque é pai e mãe. Eu acredito que você é igual a mim. Olhou, bateu o olho no filho, você já percebe se está bem ou não. A mesma coisa com a nossa esposa. A minha esposa, ela sabe quando eu estou bem. Ela sabe quando eu não estou legal. Ela conhece. E eu com ela a mesma coisa. Por isso, é importante você dar ouvidos às pessoas que estão de fora. Elas conseguem ver aquilo que você não consegue. E a palavra de Deus é clara nisso. Cuidado, sai daí, povo meu, diz a palavra do Senhor. Cuidado com os enganos do mundo. Cuidado para não flertar com o pecado. Cuidado para não flertar com aquilo que desagrada a Deus. E a ideia é só uma vez. É uma vezinha só. Qual é o problema? Eu vou trair a minha esposa uma vez só, ela nem vai ficar sabendo, mas Deus está sabendo, e Deus não admite isso. Eu vou desobedecer o meu pai só uma vez, ele não está sabendo, mas você não consegue enganar Deus. Deus está vendo. E Deus vai abrir os olhos do seu pai e da sua mãe, para que ele possa corrigir você pelas vias do amor e da santa palavra de Deus. Por isso eu fiquei vendo aquelas pessoas falando, ei, saiam daí, por favor. As pedras estão desabando aos poucos. Isso está ficando perigoso. Saiam daí. E eles gritavam alto. Depois vocês podem ir na internet ver. Saiam daí, por favor. Isso está ficando perigoso. Mas estava todo mundo distraído. Deixa eu dizer uma coisa para você. É assim que o inimigo age no mundo espiritual. É assim que o diabo age na vida de muita gente. Enquanto as pessoas estão dizendo assim, enquanto o seu pastor, o diácono, o cristão, o irmão, o padre, seja quem for que Deus queira usar, enquanto ele está dizendo assim, ó, sai daí, as pessoas estão distraídas, olhando para um lado, para o outro, estão dizendo assim, esse é louco. Isso aí não está falando coisa com coisa. Foi assim com o apóstolo Paulo, quando ele estava sendo julgado em Roma, né? Eles diziam assim, lá em Atenas, parece, eles diziam assim, quem é esse tagarela aí que está tagarelando? Não, é o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, mas as pessoas não davam crédito à palavra de Deus pela boca daquele homem. Foi assim com o próprio Deus. Deus falando para o povo de Israel quando foram libertos. E aquele povo não deu ouvidos. E por não dar ouvidos, passaram 40 anos no deserto, dando voltas, até que aquela geração ficou prostrada no deserto.
porque não deram ouvidos. Você que me ouve pela Rádio Paz FM, você que me vê pela internet, presta atenção. Existem coisas que nós não conseguimos ver, mas aqueles que estão atrás de nós, eles conseguem ver. E quantas vezes eles não têm nos avisado? Eu quero te convidar para a gente ouvir um louvor agora da Tângela Vieira, Através da Natureza. Esse louvor da Tângela Vieira, Através da